paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor. Nós te bendizemos, nós te adoramos. Obrigada, papai. Senhor, nessa noite nós queremos consagrar tudo nesse tempo de oração para ti, pedindo tua graça, sabedoria, unção e discernimento da tua palavra. Paizinho Santo, cobre-nos com o sangue de Cristo, a tudo que temos e somos. Em nome de Jesus. E glória a Deus, aleluia. A gente fica muito feliz. Deixa eu só pegar aqui. A gente fica muito feliz porque Deus realmente tem nos abençoado. Eu quero agradecer todos os irmãos que têm feito realmente, né, uma diferença aqui no meu canal. E eles têm multiplicado essa palavra, né? Lançado essas sementinhas que a gente deixa todo dia um bocadinho aqui. E a gente vê que os irmãos estão vindo, estão chegando. Muito bem-vindo, você que está vindo agora no nosso canal. Que Deus te abençoe. Você é bem-vindo. Venha somar conosco. Venha orar com a gente. Que certamente, né, a sua vida não vai ser mais a mesma, viu? Porque o Senhor opera no meio da oração. E glória a Deus por isso. E hoje nós vamos falar a respeito de uma intercessão poderosa. Cristina, mas que intercessão é essa? Existe intercessão assim tão poderosa, uma dinamite. E eu vou falar aqui o que é que eu aprendi com a palavra de Deus, livro de Jó. E hoje nós vamos falar, né, sobre uma intercessão poderosa. E livro de Jó, no verso 42, 8, que diz assim, parte B. E meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temita, e Bildade, o suíta, e Sofar, o naatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto antes possuía. Glória a Deus, aleluia, uma tremenda numa palavra isso aqui, né? Quando a gente vai meditar nessa palavra, a gente dá até aquele coisinha assim, tuque, 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 tuque no coração, porque é uma palavra muito forte, né? E a palavra de Deus vem falando a respeito de Jó, essa pessoa que todo mundo já conhece na Bíblia. Jó era um homem muito rico, muito famoso, um homem muito poderoso, e ele tinha 10 filhos. E a palavra de Deus diz que Satanás foi um dia se apresentar diante da face do Senhor, e o Senhor com muito orgulho falou de Jó, homem reto, homem sincero, se desviava do mal, homem temente a Deus, enfim. Aquele homem chamou a atenção de Deus, e Deus foi falar para Satanás, estás vendo meu servo Jó? Olha aí que bênção, né? Foi mais ou menos isso, né? E a palavra de Deus diz que ali Satanás ele pede, né? Ele diz, olha, ele é assim contigo, ele é temente a você, ele adora e tudo mais, porque você encheu ele de bem, você deu tudo para ele. Aí Deus disse assim, não é não. E Satanás disse assim, né? A gente sabe que mediu força ali. Aí aconteceu que Deus, ele disse, então eu te dou autoridade, você vai lá e pode tocar nele. Aí foi lá Satanás e destruiu tudo que Jó tinha, né? Caiu fogo, veio o inimigo, veio um vento, né? Acabou com tudo, né? E ainda perdeu 10 filhos. Então ali houve uma tragédia na vida de Jó. E ali a palavra de Deus diz que ele ainda assim adorava, até o momento em que ainda assim Satanás não achou que era pouco, e chega diante da face de Deus, Deus diz, ele não blasfemou contra mim, não. Aí Satanás diz assim, deixa eu tocar nele para te ver se ele não vai tocar, se ele não vai falar contra ti. Aí aconteceu que Deus disse, tem autorização, só não tira a vida dele. E ele foi lá, né? A palavra de Deus diz que Jó foi ferido da planta dos pés até seu último fiozinho de cabelo, né? Então, da cabeça até a planta dos pés. Então, a gente vê aqui, né, que realmente Jó perdeu tudo e ainda ficou muito, muito doente. A palavra de Deus diz que eram chagas ao ponto de ele pegar cacos de telha para coçar aquelas feridas, né? Então, acho muito interessante porque esse homem que era tão íntegro,
que era tão temente a Deus, ele fica doente, muito doente, depois de ter perdido tudo, né? Perdeu bem, perdeu riqueza, perdeu os filhos, perdeu o rebanho, perdeu posição social, perdeu tudo, né? E Jó continuava reto, íntegro, correto, sincero, verdadeiro e temente a Deus. Então, Deus diz, né, olha, os amigos de Jó foram visitar Jó e começaram a falar tudo quanto era coisa ruim para Jó, né? Jó, tu tá no pecado, por isso que veio essa doença, por isso que você tá aí, perdeu tudo. E aí Deus se irou contra eles. E aí Deus disse, olha, vocês vão lá para que Jó ore por vocês, porque eu só vou aceitar a face de Jó, nem vou aceitar mais vocês, de tão irado que Deus ficou, que Deus disse, olha, para que eu não trate vocês segundo, né, os delírios de vocês, as loucuras de vocês, aquilo que vocês bem estão falando, que vocês nem sabem o que está acontecendo, então, para que eu não venha e me ire contra vocês, vocês vão lá e peçam para Jó orar por vocês. Então, eu acho tão interessante essa palavra, né? Quando a gente vai vendo, quando Deus vai falando, né? Quando a palavra de Deus vem falando, né? E quando Jó, né? Ele vai orar pelos seus amigos. Sabe, amados, eu estudei, né, um pouquinho de tudo aqui na palavra de Deus sobre intercessão. E assim, depois da intercessão de Cristo, né? A gente vê uma das intercessões assim que mais me comove quando eu comecei a estudar sobre intercessão na Bíblia foi a intercessão de Jó. Jó tinha perdido tudo, estava passando por um luto de 10 filhos, perdeu 10 filhos, num luto de 10 filhos. Jó estava, né, numa pobreza, numa miséria, numa falência, perdeu tudo que tinha, né, perdeu posição social, perdeu os bens, perdeu tudo, né, e ainda ficou doente, numa doença que o trazia, Senhor, em chagas, em feridas, né, e naquele momento a gente pensa, né, como é que Deus manda Jó naquele estado e orar pelos seus amigos, né? Um homem que estava ali numa situação que, pelo amor de Deus, que dor, que dói, que tudo mais, né? E Deus diz, só Jó vai orar, somente se Jó orar, eu vou liberar a bênção sobre vocês, eu vou aceitar vocês. E aí os amigos chegam lá, né? Vão, Jó, a gente imagina o Jó, Deus mandou você orar por nós. Ai, ai, ai. E daí Jó começa a orar por eles, interceder por eles junto a Deus, né? Então a situação que Jó estava vivendo, então era a palavra de Deus diz que Deus virou o cativeiro de Jó. Gente, quando a gente pensa em cativeiro de Jó, a gente pensa, né, aquela dor de Jó, aquela perda de Jó, aquela tristeza de Jó, aquele luto de Jó. Eia, meu Deus do céu, que coisa mais triste aquela vida que ele estava vivendo naquele momento que ele estava passando, né? E a palavra de Deus, né, diz que em meio à intercessão de Jó pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Gente, a gente imagina o que é uma pessoa naquele estado, com dor, né? Ali com feridas, sem nada, numa pobreza, numa miséria, perda de filhos, uma tristeza, abandonado de todos. E aí Jó, no meio daquela dor, ele vai orar a Deus pelos seus amigos. Se comum a gente ouvir falar, né? Orar pelas nossas vidas. Eu tô passando por uma luta, Cristina, eu vou orar por mim, né? E aqui Deus diz assim, não, você vai orar, Jó vai orar por vocês. E aí Jó começa a orar, e em meio daquela intercessão, no meio daquela dor, né? Ele está orando, e a palavra de Deus diz que Deus mudou, transformou a vida de Jó, onde ele teve um estado de riqueza, de grandeza muito maior do que ele tinha antes de ele ficar doente, antes de ele perder tudo. Então, para as nossas vidas no dia de hoje, né, a gente pensa que essa intercessão no meio de uma dor realmente é uma renúncia. Quando uma pessoa está passando uma dor, uma tristeza, uma perda, um luto, quando ela está numa situação de dificuldades e ela está ali orando, intercedendo pelos outros, pelas causas dos outros, os problemas dos outros e não dela, aquilo ali é uma renúncia. E eu creio que Deus, ele ouve renúncias. Deus vê renúncias no momento de uma intercessão em meio a lutos, em meio a dores, em meio a perda. Então, a palavra que nós vamos realmente deixar no dia de hoje é: se você está no meio de uma dor, ore por alguém.
Se você está no meio de uma dificuldade, faça o bem para alguém, viu? Porque ações que quebram barreiras, que despedaçam maldições e que desfazem os cativeiros das trevas é quando nós fazemos uma atitude, quando nós temos uma atitude de renúncia. Renunciar, né? A nossa dor, o nosso eu, a nossa circunstância, um momento difícil que nós estamos vivendo para nós olharmos a dor do outro, a situação do outro, né? E poder orar, poder interceder, poder fazer um bem para outra pessoa, mesmo nós estando no meio de uma dor, no meio de uma dificuldade. Então, a renúncia, ela é uma das maiores intercessões, uma das maiores ações de intercessão. Quando no meio de uma dor, a pessoa ela sai da sua dor, ela deixa a sua dor e ela vai lá interceder pela dor do outro, pela circunstância do outro, né? É quando a pessoa ela tá por uma grande dificuldade, mas ela consegue passar e olhar que vê que aquela outra pessoa ali está numa situação muito pior do que a dela, numa situação de dor maior do que a dela. Então, é nessa renúncia que a gente faz do nosso eu para a gente olhar o que o outro está passando, é nessa hora é que Deus quebra cativeiro de treva, despedaça as barreiras do mal, quebra a maldição, desfaz os laços, as barreiras, e ali é onde Deus opera realmente milagres. Então, se nós temos que tomar Jó como um exemplo, né? Comece por você, comece por mim, assim como foi por Jó, um exemplo que em meio de uma grande renúncia da sua dor, ele olha para os outros e vai orar, interceder, e Deus diz: esse homem realmente é um homem íntegro, sincero, reto, temente a Deus. E a gente imagina o que não foi essa oração de intercessão no meio de uma grande dor, de uma grande luta. E é por isso que Deus disse: não vai ter só o que tinha, não vou te devolver só o que você tinha, mas eu vou te dar em dobro. Eu profetizo sobre a sua vida que o Senhor vai te abençoar, sobre todo bem, sobre toda oração, sobre toda ação que você fizer, sobre pessoas, sobre vida, sobre circunstância em que você vê pessoas em dores, em meio a dificuldades, onde você deixa a sua dor, onde deixa a sua dificuldade, onde deixa o seu problema para ajudar na dor, na circunstância do outro, e onde o Senhor vai ver sua renúncia, onde Deus vai ver seu coração de integridade, onde o Senhor vai ver humildade, onde o Senhor vai ver uma oração sincera e verdadeira. Amém? Glória a Deus, nós vamos orar, meus amados irmãos, e nessa noite eu quero ser uma intercessora pela sua vida. Amém? Eu posso orar por você. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nessa noite, sim, Senhor, eu quero me colocar aqui como serva dos meus irmãos. Eu quero, Senhor, clamar sobre a vida deles, sobre cada membro que está inscrito no nosso canal. Onde chegar, Senhor, meu Deus, esta oração, onde chegar, Senhor, meu Deus, essa intercessão, esse vídeo, essa palavra, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que tu quebre cativeiros, que tu despedaces, Senhor, as barreiras das maldições, desfaça os cativeiros de trevas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite nós deixamos nossa dor, Senhor, nessa noite nós tiramos nossos olhos das nossas circunstâncias e olhamos para a dor do nosso irmão, para as suas dificuldades, Senhor, meu Deus, por tudo aquilo que eles têm necessidade, e clamamos e pedimos, Senhor, meu Deus, que a graça do Senhor seja por eles. Senhor, nos faça um instrumento, Senhor, de intercessão pelas vidas, Senhor, onde possamos, Senhor, meu Deus, levar em ações de graça, Senhor, levar as orações em petições, em pedidos, Senhor, pelos nossos irmãos, Senhor, e assim nós possamos, Senhor, achar graça diante do Senhor, pela renúncia, Senhor, pela bondade, pela misericórdia, Senhor, pela humildade, Senhor, meu Deus, pela atitude, Senhor, meu Deus, de entrega, Senhor, pela vida dos nossos irmãos. Assim nós declaramos em nome de Jesus, Senhor, nos abençoe, Senhor, que o favor divino nos toque nessa noite, vai adentrando, Senhor, meu Deus, em cada vida, em cada lugar, Senhor, em cada ambiente, Senhor, por onde chegar esta oração, vai quebrando o jugo, Senhor, despedaçando com as trevas, Senhor, vai quebrando as barreiras da contrariedade, as muralhas, Senhor, meu Deus, do mal, da injustiça, Senhor, da impiedade, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos nessa noite pedindo, Senhor, que nossos olhos se abram, Senhor, meu Deus, para olhar virtudes, Senhor, meu Deus, e graças, Senhor, por todos os lugares onde andamos, onde entramos, onde saímos, que sejamos benditos, prosperados, Senhor, enriquecidos das bênçãos do Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh, meu Deus querido, nós queremos declarar nessa noite que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas, sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Nós oramos intercedendo, Senhor, meu Deus, que venham as porções dobradas, assim como Jó, Senhor, que recebeu porção dobrada, Senhor, meu Deus. Nós declaramos nessa noite que venha
venham porções dobradas, Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos. Que a boa mão do Senhor transborde na casa com porções de transbordo. Que a boa mão do Senhor transborde, Senhor, no meio dos seus negócios, da sua empresa, Senhor, do seu trabalho. Senhor, meu Deus, que as finanças prosperem num transbordo de múltiplas vezes mais. Que tudo que colocar em suas mãos, Senhor, sejam prosperados, benditos, abençoados, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos, Senhor, a porção dobrada sobre os negócios dos teus filhos, a todos que são empreendedores, empresários, esses que são industriários, esses que são comerciantes, empreendedores, microempresários, pequenos empresários, Senhor, os profissionais liberais, os que são autônomos, os que se movem, Senhor, meu Deus, em empreendimentos, investimentos por todas as áreas e ramos, Senhor, meu Deus, da economia. Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, o transbordo, Senhor, a porção dobrada esteja sobre eles, Senhor, multiplicando em tudo que eles trabalham, em tudo que colocarem em suas mãos e em seus negócios, em nome de Jesus, Senhor. Nós repreendemos de todo mal, Senhor, assim como Jó um dia perdeu tudo, Senhor, mas o Senhor deu em transbordo, deu em duplicidade, deu porções dobradas. Nós declaramos a todos aqueles, Senhor, que estão passando uma circunstância difícil, Senhor, que nessa noite o Senhor haverá de mudar cativeiros. Nessa noite o Senhor transbordará de vida em glória, Senhor, favor, que mude, Senhor, a história dos teus filhos, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos, Senhor, a mão do poderoso vai agir, a graça do Senhor trabalhará pelos seus servos, Senhor, na casa, no lar, no trabalho, na empresa, nas finanças e por todas as áreas das suas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa noite, assim como Jó, Senhor, que teve uma doença, Senhor, de chagas do alto da cabeça à planta dos pés, que o feriu, Senhor, meu Deus, de uma grande doença. E, Senhor, nós oramos nessa noite, Senhor, declarando, Senhor, a todos aqueles que, como Jó, Senhor, estão feridos, estão doentes, Senhor, mas da mesma proporção onde Jó foi curado, o óleo da unção do poder, do fluxo do favor divino, Senhor, que tocou em Jó, venha tocando, Senhor, na vida dos teus filhos, curando de todo o câncer, as enfermidades, Senhor, meu Deus, que estão nos ossos, que estão no sangue, que estão nos nervos, tendões, articulações, músculos, ossos, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro a cura, eu declaro um milagre, assim como Jó que foi curado, que teve vida em abundância, viveu muitos anos, Senhor, meu Deus, nós declaramos, Senhor, meu Deus, a cura que vai transbordar, a graça do Deus poderoso que fará, Senhor, meu Deus, os teus filhos ser vigorados, revigorados em força, em nome de Jesus. Senhor, nós repreendemos toda doença na medula, no rim, no pâncreas, no pulmão, no estômago, no intestino, nos olhos, nos ouvidos, na garganta. Senhor, nós repreendemos de todo mal e declaramos saúde, restabelecimento, saúde plena, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos pelos teus filhos, Senhor, que estão também clamando nessa noite, Senhor, sobre toda injustiça, sobre toda maldade. Senhor, meu Deus, Jó sofreu uma injustiça, Senhor, de uma acusação, Senhor, penosa pela vida dos seus amigos, Senhor, e o Senhor os repreendeu. Senhor, nós repreendemos nessa noite, Senhor, meu Deus, toda palavra maldita, toda praga lançada, todo mal lançado contra a vida dos teus servos. Senhor, nós repreendemos, Senhor, meu Deus, toda altivez, Senhor, meu Deus, que levantou com acusação, com perseguição contra a vida dos teus filhos, e declaramos, Senhor, uma ação de poderes e moveres do céu, que fazem cair por terra, Senhor, todo mal que levantou contra a vida dos teus filhos, numa acusação, numa perseguição, numa palavra maldita, numa praga lançada, olho gordo, a inveja, a porfia, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos teus filhos libertos de todas as amarras, de todas as trevas, de todo tipo, Senhor, de engodo de trevas que se levantou contra a vida dos teus servos, em nome de Jesus. Senhor, onde Satanás tocou, Senhor, nós declaramos, Senhor, quebrado, Senhor, nós declaramos, Senhor, desfeito, nós declaramos, Senhor, desativado, Senhor, as cordas do mal, em nome de Jesus, e queremos profetizar sobre a vida dos teus servos, Senhor, aquilo que estava atado, trancado, Senhor, aquilo que era um cativeiro, aquilo que era mal, Senhor, na vida dos teus servos, nós declaramos por terra nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos profetizar, Senhor, a glória do Senhor transbordará, Senhor, meu Deus, a vida dos teus filhos, e a glória da segunda casa será melhor e maior do que a primeira. Nós declaramos teus filhos vão prosperar, vão crescer, vão, Senhor, transbordar, serão, Senhor, terão, Senhor, em porções dobradas as bênçãos que chegará para eles na casa, na família, no lar, na empresa e por todas as áreas da sua vida,
em nome de Jesus. Assim nós profetizamos nessa noite, Senhor, a graça do transbordo, da porção dobrada sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Assim nós declaramos profeticamente nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. E glória a Deus por isso, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu creio que nessa noite o Senhor quebrou cativeiros, viu? Eu creio que nessa noite o Senhor liberou uma unção de transbordo, de uma bênção dobrada, aquilo que você esperava que seria um tantinho assim, pode colocar ali, né? Bota mais vasilha porque vai encher, pode ter mais expectativa porque vai superar. Amém? Glória a Deus, fique na paz, o Senhor vai te abençoar. Glória a Deus, o Senhor abençoe.